Fala, meus amigos, tudo bem? Bom domingo. Deixa eu só pontuar uma coisa rápida aqui no começo do vídeo, porque eu sei que muita gente vê o começo e não vê tudo, né? Não adianta xingar minha mãe, mano, porque minha mãe nem tá mais aqui. Xinga eu, pode me zoar, pode me xingar à vontade, pode... Vocês estão no direito de vocês, foram campeões legítimos aí. Então não tem problema. Eu não levo pro coração a zoeira, mas isso aqui eu recebi muito hoje, cara. Xingamento com a minha mãe. Respondi cada um. Cada um. E respondi de uma forma educada, tá? E eu não vou ficar chorando um ano, cara, porque vocês mereceram, diferente de ter um jogador que escorregou e gerou tudo aquilo em vocês, né? Que vocês falaram do Andrés e tal. Cara, o Palmeiras não deu um chute no gol, cara. O Flamengo chegou na conquista por merecimento. O Felipe Melo, com as palavras falando de covardia, me define, né? A gente vai ver nesse vídeo ainda o que o Marcos falou hoje, há 5 minutos atrás, o que a Cássia falou. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. De verdade, com tudo passado nesse domingo à tarde, em algumas tentativas de gravação, já fiz uma live hoje também, que eu tô deixando pra vocês o conteúdo exclusivo lá na Roxinha. Eu fiz uma live e conversando com a galera, ligação direta, mesma identidade. Não, tudo que eu vá falar aqui vai ser pouco pra definir o sentimento pós perda de um título ou de uma possibilidade de título que a gente nem teve a sensação de disputa real. O que a gente teve foi o Gustavo Gomes aos 86 minutos, partindo para a área, e ali começa uma falsa sensação de pressão do Palmeiras, e foi da cabeça do Gustavo Gomes, tá? Foi da cabeça do Gustavo Gomes, nós mostramos isso em live. Aos 86 minutos, ele acena pra zaga e fala, eu tô indo. Sabe igual o goleiro vai pro ataque? Foi o que o Gustavo Gomes fez. Nessa Libertadores eu tiro o Gustavo Gomes, eu tiro o Alan e tiro até o Vitor Roque, que eu vi que muita gente questionou a questão do gol e eu mesmo falei e mostrei isso em live. Foi um gol perdido sim, ele tem que lamentar pelo gol perdido, mas correu o tempo inteiro, brigou o tempo inteiro. E a diferença de sentimento da nossa perda de título para do Flamengo é que o Flamengo remoeu no jogo que ele disputou, que teve o empate do Gabigol, teve gol perdido no Michael. Um jogo que o Palmeiras jogou, que o Flamengo jogou, as duas equipes jogaram. Ontem, você pegar aquele jogo e achar que a gente competiu contra o Flamengo, o Palmeiras não tem uma identidade de jogo com esse técnico. E a gente ainda, né, é impressionante que ainda tem gente fechando os olhos porque não quer ver a realidade. Pega pra assistir o que foi a final do Botafogo com 1 a menos e veja que time que jogou mais futebol. Que bom que o Arthur Jorge pegou o Botafogo e não o Flamengo e que ficou pouco tempo. Porque o Felipe Luiz, em mais um ano, ele vai igualar os feitos do Abel. E feito em time grande é Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Não vem me falar de Supercopinha, de Recopinha, de Campeonato Paulista. Isso aí é básico. Você tem que disputar, você tem que chegar na final e quando, se possível, vencer. Já foi eliminado para a CRB, já foi eliminado para São Paulo, para Defensa e Justiça, para... CRB, São Paulo, Defensa e Justiça. Se a gente pegar o Atlético Paranaense como exemplo, o próprio Botafogo e por aí vai. Enfim, o que ele ganhou, ele perdeu. Técnico no Palmeiras vai ter condição de vencer sempre. O que não dá é para um time entrar em campo com esse tipo de postura que dá nojo ao torcedor. Dá nojo você ver um time que não conseguiu agredir o adversário e quando conseguiu fazer alguma coisa foi pelo descompromisso tático. Então qual que é o papel do treinador? Quando teve compromisso tático, só anulou, só marcou. Quando descompromissou a parte tática, ou seja, da cabeça dos jogadores funcionou melhor? Não tem condição. Meus amigos, bem-vindos aí. Peço para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Vamos conferir o que a Cássia falou aqui também. E compartilha a sua opinião aqui embaixo que eu quero saber o que você achou. Se pensa diferente, deixa aqui embaixo porque isso ajuda o canal a continuar crescendo. Bora lá? É pra culpar terceiros, aí culpa jogador, aí culpa, enfim, todo mundo, menos ele, não tem a coragem de bater no peito e dizer a culpa é minha. Até o torcedor do Palmeiras, ele já culpou muitas vezes, né, em eliminações, enfim. Pra gente ele joga a responsabilidade, mas ele não tem coragem de assumir a dele. E deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês, porque eu já tô cansada, fadigada, e não é a primeira vez que eu falo sobre isso, mas tem alguns ainda que não entenderam. Porque o Abel mija, caga na boca de vocês se vocês ficam idolatrando esse cara. Ah, mas o que o Abel fez pelo Palmeiras, nenhum outro técnico vai fazer. Eu vou fazer uma matemática básica aqui com vocês, tá bom? Porque vamos lá. O Abel Ferreira, ele ganhou 2 Libertadores pelo Palmeiras e o Palmeiras chegou à sua terceira, né? E pro Palmeiras ter chegado à sua terceira, o Palmeiras, né, já tinha ganhado uma. Copa do Brasil, né, o Palmeiras chegou ao tetra da Copa do Brasil, mas pro Palmeiras ter chegado ao tetra, o Palmeiras já tinha ganhado 3, tá? Brasileiro, o Palmeiras tem 12 títulos brasileiros, o Abel Ferreira conquistou 2, né? Chegamos a 12. Então, pra gente chegar a 12, o Palmeiras já tinha ganhado 10. Campeonato Paulista, chegamos a 26, o Abel ganhou 3. Mas pra gente ter chego, né, a 26, nós já tínhamos ganhado 23. Que cagada na cara dos tontos, né?
Que cagada linda. E aí pega isso que ela tá falando e soma o que a gente tava falando do Felipe Luiz em um ano. Cara, quem pegar o Palmeiras vai ser campeão. Parem de ser trouxas, mano. Quem pegar o Palmeiras vai ser campeão. Vai bater campeão. E time grande contabiliza Copa do Brasil por baixo, Libertadores e Brasileiro. O resto é conversa, tá? O resto é conversa. Copinha, Supercopinha é conversinha. É conversinha. É conversinha pra tonto comprar. Pra tonto. Tonto que vai comprar esse tipo de conversinha aí. Antes do Abel Ferreira chegar aqui no Palmeiras, então ele não inventou o futebol não. Tá bom, meu amigo, não fica aí pensando se o Abel sair, o Palmeiras vai acabar. Não vai. Pode ser que seja difícil vir um outro treinador e ganhar tudo que ele ganhou em pouco tempo? Pode ser. Isso pode ser que não aconteça. Mas falar pra mim que o Palmeiras nunca mais vai ganhar título, que o Palmeiras tem que fechar as portas, que o Palmeiras acabou, então você tá louco. Então você não conhece a história do Palmeiras. Então você começou a acompanhar o Palmeiras quando o Abel Ferreira começou a treinar o time do Palmeiras. Você não conhece o mínimo da história do clube que você diz amar. Porque falar que só o Abel Ferreira é o único competente pra treinar esse time, treinar um time que não joga tem pelo menos 2 anos, que desde 2023, né? Os amigos aí que mandam são 700 dias vendo ligação direta. Só não vimos ligação direta depois do Mundial desse ano. Em 700 dias foi verticalidade. E desse ano, pega pra ver os gols do Palmeiras, como foram em jogos que ganhou, empatou, perdeu. Como foi a pressão do Palmeiras, como o Palmeiras escolhe fazer sua pressão. É sempre do mesmo jeito. Há times que têm fragilidade, que acabam sofrendo contra esse tipo de pressão. É isso, cara. É isso. É um time pobre demais em variação de jogo. O time do Abel. Com jogadores bons, hein? Com jogadores bons. Com jogadores bons. Tá? Tem jogador que não deveria ter vindo? Tem. Mas ainda assim tem bons jogadores para desempenhar um futebol melhor. Um futebol mais inteligente, mais interessante pro torcedor. Porque o Botafogo, ele dá o título pro Palmeiras, ele entrega aquele título pro Palmeiras. Cai de mão beijada no colo. A gente já não vinha fazendo grandes atuações, tá? Inclusive, esse ano pior ainda, é um ano melancólico, um dos piores anos do Palmeiras. Por quê? O Palmeiras investiu. E aí eu quero refutar mais um argumento aqui do torcedor abelizado, tá? Ah, mas o Palmeiras estava em ano de reformulação e assim disse o próprio Abel Ferreira. Só que o ano passado ele elogiou o Botafogo, que investiu. Né? Tava com inveja que o Botafogo investiu, falou que o Palmeiras não investiu, o Botafogo investiu, e no mesmo ano o Botafogo conseguiu ganhar a Libertadores. E aí aquela parada. Se você vai aqui no YouTube e coloca aqui Botafogo, que é o que a gente fez ontem, contra Atlético Mineiro, com um jogador a menos, você coloca aqui que é protegido por direitos autorais, coloca aqui e vê a construção do primeiro gol, do segundo gol e do terceiro. Veja as construções como foi. Veja, tá? Mas não vou ver. Não quero te dar razão. Pra que eu vou ver, né? Não quero dar razão pra ela, não quero te dar razão. Não quer dar razão pra mim, não quer dar razão pra ela, quer dar razão só pra aquilo que tá na sua cabeça, né? Mas você podia ir lá ver. Como é que o Botafogo ganhou com um jogador a menos? Foi dando chutão? Foi cruzando a bola? Quais movimentos o Savarino fazia pra abrir espaço? Quais movimentos o Almada fazia? Sabe, o próprio Júnior Santos, que não teve sucesso depois que saiu, mas como ele jogou, o Botafogo mereceu muito o título. Mereceu muito esse título. E as pessoas fingiram que não. Como é que o Luiz Henrique jogava? Como é que eram as rotas de ataque desse Botafogo? Agora pega o trecho final da partida de ontem e veja quais são as rotas de ataque do Palmeiras. Vocês ficam babando um treinador que vocês, quando eu falo aqui, não é vocês da live, né? Essas pessoas ficam babando um treinador que só joga a bola pra cima, que só joga a bola pra dentro da área. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Vai fazer essa reflexão, pô. Te pesa no quê? Você pegar aqui 19 minutos de vídeo e ver se eu tô falando bosta. O assunto vai ser esse. Eu espero que seja por mais 2 anos, até as pessoas perceberem. Ou até ele trabalhar de fato e mostrar resultado pro torcedor palmeirense. E mostrar algo diferente pra quem vai ao estádio. De chegar numa final da Libertadores e não dar um chute no gol. Poderia ter dado o do Vitor Roque. A cabeçada que foi pra... E a finalização do Vitor Roque. Mas não deu um chute no gol, cara. Não deu um chute no gol. E brasileiro. E o Palmeiras fez a mesma coisa esse ano, investiu. E ele fala na coletiva que faltou um pouco de experiência pro Palmeiras. Ué, Abel, foi eu que pedi Facundo, foi eu que pedi Sousa, foi eu que pedi Maurício, foi eu que pedi Jefeté, que nem nome de jogador é. Foi eu que pedi Kelvin, foi você. Então tá na sua conta. Tá aí, ó, a diretoria arrancou o escorpião do bolso e investiu. E deu tudo na tua mão, tudo que você pediu. Agora é a desculpinha aqui, é a reformulação. Cai no papinho quem quer. E detalhe, se o Abel fosse de verdade, se o Abel tivesse palavra de verdade, agora ele pegaria as coisas dele e ele vazaria do Palmeiras. Porque ele falou, o ano que eu não ganhar nada, eu saio. Mas acreditar como, né? Num treinador que assinou
Não tem repertório, não, esse cara não tem repertório, esse cara não tem palavra. Entendeu? Ele não vai cumprir. A Cássia cumpriria, qualquer um aqui cumpriria. Ele não vai cumprir porque ele não quer largar o osso. Ele sabe que vai sair daqui e não vai conseguir ter o mesmo sucesso porque o Palmeiras dá condição pra ele. Como daria condição pro Cebola, como daria condição pra qualquer treinador. Thiago Mota, o Arthur Jorge, Sérgio Conceição. Daria condição pra qualquer técnico. Jorge Jesus teria condição aqui de performar. É um looping, Leonardo, e vocês vão ter que aguentar por mais 2 anos. Vai ter que aguentar esse looping, porque não vai ter coisa nova pra debater. E eu vou fazer o looping, não tem problema. Vou. Por quê? O que aconteceu ontem? Cruzamento, ligação direta, um trecho final de desespero, onde o nosso zagueiro vira atacante, é o melhor que a gente tem. Não dá pra colocar na conta dele, não dá pra colocar na conta do Alan. Tá entendendo? Porque são jogadores, nem do Gomes nem do Alan, e do Vitor Roque teve o gol, teve sim a jogada. Só que, num todo, todos os movimentos o Vitor Roque cumpriu pra ele. Pelo amor de Deus. Vocês querem uma mudança do que a gente fala? Muda o técnico. Porque com o técnico vai ser a mesma coisa, mano. Já o time volta aí na segunda, terceira semana de janeiro, né? Não dá pra considerar o primeiro jogo. Já tem Campeonato Brasileiro no final de janeiro. E o que vocês acham que vai ser a próxima temporada? Estamos sempre competindo. O Palmeiras sempre competiu desde 15. Desde que teve decência no seu planejamento, competiu. Não só com Abel. Sem Abel, competiu também. Todos os anos. De 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí com Abel pra frente. O Lucha foi campeão aqui. O último título do Lucha foi aqui. Só pra vocês entenderem. O Lucha, que todo mundo considerava ultrapassado, ganhou um Paulista. Provavelmente não ia ganhar mais nada. Fez uma fase de grupos de Libertadores ok. E tava fazendo um Campeonato Brasileiro onde a gente escutou o quê? Não dá pra priorizar tudo. Talvez o Lucha naquele ano também não tava priorizando, e aí? Perdeu pro Coritiba, trocou pro Abel. Cara, qualquer treinador vai competir aqui se esse for o time. Esse time do Palmeiras, qualquer treinador vai competir. Qualquer treinador bom. Bom, né? Não venha me trazer uma merda depois pra validar que o Abel é gênio, né? Trazer um treinador bosta, porque eu acho que você tem que ter decência na hora que você vai colocar um técnico, né? O Flamengo apostou sim no Felipe Luiz. E que bom que o Felipe Luiz, por um lado, tá dando certo pra mostrar que não há só uma genialidade. Há trabalho também nos outros times. Arthur Jorge mostrou que há trabalho. O Diniz bateu campeão de uma Libertadores e as pessoas ignoram, porque é o Diniz, de altos e baixos. É um treinador que aponta altos e baixos. Então vocês querem a mudança do que a gente vai falar? Muda o técnico, porque o técnico é a mesma coisa. É o mesmo repertório sempre. Como é que a gente vai falar algo diferente se o repertório é o mesmo? Sempre. Pré-contrato com o Al Saad, teve coragem de jogar isso na cara do torcedor, dizendo que a verdade ia aparecer, e colocou uma pedra em cima e nunca mais falou sobre isso. E tem torcedor ainda que acha que, nossa, só existe o Abel Ferreira no universo, se ele sair o Palmeiras vai falir. Como é que pode, depois de ter perdido essa Libertadores? É isso que alguns acham. E isso que é o tão difícil, né? Ontem a gente falar, cara, saiu o Estevão mostrando aqui pra vocês clubes europeus e como funcionam os pontas, e ainda tem gente tentando, mas peraí, você tá querendo dizer que no futebol de hoje em dia não tem que marcar? Pô, pelo amor de Deus, e que alguém tá falando que não tem que marcar? Eu tô falando das ações dos nossos pontas não são como pontas. O nosso zagueiro vira atacante. Vocês estão entendendo? Você pega um jogador como o Maurício, chega no Palmeiras, estraga. O Arthur, antes de sair, já tinha estragado. Aí pegaram, venderam pro Zenit. Já tinha estragado, ele tinha mudado o Arthur de lado. Um canhoto, colocou ele pro lado esquerdo. Perdeu profundidade de campo. O Arthur tava jogando bem no Palmeiras. O que o Arthur jogou no Palmeiras, ele ainda não jogou no Botafogo, cara. Eu tenho uma percepção, mano, que a galera que defende não vê o jogo como uma parte do público do canal, pela parte tática, só vê o jogo pela parte torcedora. Então se o Abel Ferreira pega um jogo absurdo, ele faz um coração pra torcida. Ele, sei lá, mostra qualquer lado sentimental, já pega esse pessoal. Eu tenho minha opinião formada, mas pouco importa sobre isso também. Pouco importa. Pouco importa. É, amigos, hoje é o pior dos dias, né? Ressaca lazarenta, cerveja, ressaca do jogo, ressaca emocional. Que desgrama, velho. Aí sabe o que é o pior? Não é ficar escutando zoeira dos adversários, dos rival. O pior é ficar escutando o xingamento do torcedor do Palmeiras, mano. Eu gravei um vídeo lá ontem,
É o que eu sinto, mano. Eu não fico olhando na internet pra ver o que o pessoal tá falando pra eu falar. Marcão, você tem que xingar os caras, tem que... Mano, não xingava o presidente, não xingava técnico, nem quando eu jogava, que tava no limite ali, com o nervo à flor da pele. Vou xingar agora porque eu tenho rede social e porque é legal, porque dá view. Eu reclamava do meu time, mano, quando a gente perdia. Porque eu era envolvido também, tava ali no jogo. Por que você não reclama do time? Eu não reclamo do time porque esses caras que estão aí ganharam mais que eu com a camisa do Palmeiras, mano. Então eu respeito ele. Qual cara? Qual cara que tá aí ganhou mais que você? O Andrés ganhou mais do que você? O Andrés foi pentacampeão do mundo? O Andrés foi pentacampeão? O Paulinho ganhou mais do que você? O Vitor Roque ganhou mais do que você? Não. O Fux ganhou mais do que você? O Giai ganhou mais? O Kelvin ganhou mais? O Carlos Miguel ganhou mais? Calma. Quem ganhou mais do que você? O Everton? Gustavo Gomes? O Piquerez? Não... É foda falar que ganhou mais o cara tendo um pentacampeonato nas costas. Mas beleza. Tô entrando aqui. Tô entrando na vibe do Marcão. E o Veiga? Pô, Marcão, pelo amor de Deus. Não é que as pessoas querem que você xingue. Mas, pô, o time não deu um chute no gol, cara, numa final. Uma parada cantada. Ninguém tá pedindo pra xingar ninguém, não. Não é o caminho xingar. Xingar, se resolvesse, era muito fácil. Quantos xingamentos cada um de nós não temos no vocabulário aqui? Quantos? Milhares? Milhões? Centenas? Não é xingar. Mas não dá pra ignorar a falta de futebol desse time, a falta de repertório. E queira ou não queira, figuras como você, se fala, tem outro peso. Se fala, pô, nenhum chute no gol, numa final de Libertadores, pô, isso é melhor do que xingar. Você questionar isso é melhor do que xingar. Mano, vocês... O que o Felipe Melo fez ontem, de falar do merecimento da conquista do Flamengo, falando da covardia do Palmeiras. Então não precisa xingar. Não precisa, é desnecessário xingar. Alguns palmeirenses aí, vocês ficam revoltados, vocês descontam em quem não tem nada a ver, mano. Sei o que acontece com vocês. Ânimo. Amanhã tem de novo. Ano que vem tem de novo. Consigo pensar assim, me desculpa, Marcão. Não dá. Ânimo com Abel Ferreira treinando Palmeiras. Ânimo. Olha o que foi essa temporada. Olha a construção dessa temporada. Não é desânimo, desculpa, Marcão, é desânimo. Sabe por que desânimo? Esse negócio de ficar olhando meio copo, a gente tá esquecendo de olhar o copo cheio, né? E o que é o copo cheio para o palmeirense? Para um clube que colocou 700 milhões. A gente tem mais derrotas que o Mirassol, que tá aparecendo aqui pra vocês. O Mirassol tem 7 derrotas, o Palmeiras tem 8. A gente tem mais derrotas que o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Isso fora a Copa do Brasil, que esse Cruzeiro tá lá, queira ou não queira tá lá, certo? A gente foi eliminado pelo Corinthians. E o Mirassol tem uma discrepância financeira pra gente ver um saldo do Mirassol de 22 e do Palmeiras de 28. Isso no Campeonato Nacional. E aí? Abel Ferreira ainda vai ter mais um ano com condição? Parabéns aos envolvidos, dê mais 2. Por que não vai até 2030? Coloca o salário dele para 7 milhões. Afinal, realmente, vamos ignorar tudo isso aqui que a gente tá vendo. O Zubeldia chega ali no Fluminense e já tá com saldo de 8. Se a gente pegar o Botafogo em ano de oscilação, perdeu 9, o Palmeiras perdeu 8. Então calma lá. O problema do Botafogo aí foi a série de empates que o Botafogo teve, não é nem tanto pelas derrotas no campeonato. Então assim, cara, bom domingo pra vocês. É isso que eu posso falar aqui pós perda de título. E o saldo é devedor. E essa final foi uma final que faltou pro Palmeiras, sim, coragem. A análise do Felipe Melo ela é precisa. Não teve coragem. Ganhou o time que jogou futebol, ganhou o time que tem mais coragem e ganhou o treinador que não ficou fazendo um monte de troca de sistema de jogo durante todo o ano, com medo de colocar determinado zagueiro de reserva para colocar outro zagueiro titular, que não precisava o Palmeiras ter feito essa carnaval de sistema de jogo em 2025. Fez porque o treinador inventa, quer dar autoria e não quer fazer o simples. O Palmeiras hoje peca por isso. Tirou sequência de jogadores que tinham boa sequência, né? Isso sem contar outros detalhes, né? De narrativa durante toda a temporada. Antes do Mundial, achou o sistema, não quis repetir. Depois do Mundial, acha o sistema de novo e começa a desconstruir. Enquanto isso, Felipe Luiz, o ano inteiro, 4-2-3-1, trocava as peças. Quando trocava para o sistema era 4-3-3.
De vez em quando usou uma 4-2-4 em uma temporada que o Pedro não foi protagonista e não senti que fez falta nenhuma ao Flamengo pela crescente que teve o Arrascaeta. Então, meus amigos, não é dar murro em ponta de faca e ignorar o que está através dos seus olhos. Deixa seu like, comenta aqui embaixo, tamo junto, a gente se fala em live aí ainda sobre alguns assuntos do Palmeiras, algumas análises, a gente conversa na transmissão ao vivo. Um abraço.